Caros cairenês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e neste vídeo eu irei compartilhar com você 10 erros que os pregadores de escola bíblica nunca deveriam cometer. Vamos ver. É um enorme prazer ter você aqui no nosso canal Vamos Ver. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, eu peço, por favor, se inscreva no nosso canal, não custa nada, você não vai pagar nada, apenas aí clica e se inscreve e ativa o sininho de notificação. E se você gostar dos nossos vídeos, você compartilha com outras pessoas para que elas possam também ter acesso ao nosso conteúdo aqui gratuito para a plataforma do YouTube. Para você que não me conhece ainda, eu sou o professor Marcos, de fato, sou professor por vocação, profissão e formação, certo? Eu sou formado em letras, português e inglês e também tenho formação em outras áreas. Sou especialista também em linguística, literatura comparada, sou pós-graduado em teologia e outras coisas mais. Sou escritor, sou pai, sou autodidata e sou servo de Deus. Sou crente, o meu maior título que eu tenho. E exerço a profissão de professor também, professor concursado. Falei isso para você ter um entendimento um pouquinho mais sobre a minha pessoa. Se você quiser conhecer mais, é só clicar aí no YouTube, na parte sobre do YouTube, e você vai me conhecer um pouquinho mais, ok? Todo o conteúdo que a gente faz aqui é com carinho e amor para vocês. Eu irei falar sobre 10 erros que os professores de escola bíblica nunca deveriam cometer, beleza? Então, se você é professor de escola bíblica, se você tem alguém que é de escola bíblica, envia isso aí para ele não cometer. Se ele comete esse erro, que ele não cometa mais. Vamos ver. Primeira coisa aqui na minha colinha, eu irei apresentar de forma aleatória essas 10 coisas que eu citei aqui, sobre os 10 erros que nunca deveríamos cometer, nós professores de escola bíblica, e que muitas vezes a gente vê, e isso é muito cansativo e entediante e preocupante, porque muita gente deixa de ir para a escola bíblica por conta de um, dois ou mais motivos que eu vou apresentar aqui para vocês. Não é somente uma realidade do locus a qual eu congrego, mas de várias outras pessoas em várias outras regiões e localidades aqui do Brasil. Então, primeira coisa é ficar atolado no texto áureo. Então, é o primeiro erro que nenhum professor de escola bíblica deveria cometer. E quase sempre a gente vê a pessoa que teve a primeira oportunidade, ou segunda ou terceira, na vez, né? A gente vê várias pessoas, a primeira pessoa, a segunda ou a terceira, quando tem a oportunidade de explicar a revistinha, a lição, de ficar preso ao texto áureo, ficar só repetindo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse versículo, tal, ficar preso, ficar atolado a isso aqui. Quando ele não fica atolado no texto áureo, ele fica atolado na verdade prática. Quando ele não está atolado na verdade prática, ele vai ficar o tempo todo preso à leitura bíblica em classe. E ficar só repetindo isso, e nada de começar a ver os tópicos da revistinha. Então isso aqui é caótico, isso é preocupante, porque isso dá uma agonia depois de um tempo, de você ir uma semana, duas, um mês, um ano todinho com essa ladainha, com esse mantra, né? Então, para mim, isso é o primeiro erro que nós professores nunca deveria cometer, porque isso cansa. Isso cansa. Você pode ser o mais resiliente, mais tolerante, mais respeitador que seja, mas infelizmente você se cansa, certo? Desculpa as ironias que eu irei fazer nesse vídeo aqui, logo inicialmente, mas é necessário ser falada, desabafada, senão a pessoa pipoca, estoura. Segunda coisa, o último a falar, repetir tudo o que foi falado pelos irmãos, achando que esses irmãos têm amnésia. Para mim, isso é triste, isso é terrível. Como é que a pessoa, o último que vai pegar, né, a cereja do bolo, ele repetir tudo, exatamente tudo que a ABC falou, achando mentalmente que ninguém ouviu, que ninguém escutou, que ninguém guardou. Aí você possa dizer, irmão, mas você está sendo muito crítico. Talvez essa pessoa está fazendo isso porque ela quer que seja o recurso
de repetição espaçada, o recurso de quanto mais repetir, mais fica na cabeça dos irmãos. Seria até legal isso, se não tivesse tanta interpolação e nas suas argumentações serem discrepantes, certo? Com o que foi falado, explicado. Eu acho isso que é pegar carona no que o outro falou. Isso é errado, isso é feio. Cara, se você tem os tópicos aqui ser falado, e só foi falado o primeiro e o segundo, e tem mais 3 para ser falado, aí eu vou me utilizar de 20, 30, 40 minutos para repetir o que todo mundo falou, e às vezes nem falar o que os irmãos falaram. Para mim isso é um erro terrível, um equívoco gigante, horrível. E isso faz com que muita gente possa dizer assim: eu não vou mais para a igreja não, porque se sentir mal. A gente sabe que tem todo tipo de crente em igreja, certo? Mas isso vai cansando, chega um momento que você fica sem vontade de ficar até o último. Eu vou sair, inventa qualquer coisa. Então assim, se você é o último a pegar na revistinha, a explicar, cuidado, não vá repetir tudo que foi falado, achando que os irmãos têm amnésia. Continua com a sequência, termina. Pelo milagre de Deus, terminar uma lição é quase raro nas igrejas evangélicas aqui do Brasil, certo? E pior, não continuar com a sequência da lição, dos tópicos. É o que eu falei agora. Eu estou citando o que está aqui, copiado por mim, digitado por mim. Então, tá aqui 5 conteúdos, só foi falado o primeiro e o segundo, e o terceiro, o quarto e o quinto, nem perguntas mais se fazem, porque não consegue terminar. Então é o segundo erro que nenhum professor de escola bíblica deveria cometer, e sempre acontece. Terceiro equívoco, terceiro erro é não ler a revistinha em casa e ficar perdido igual cego em tiroteio. Sabe quando a pessoa sabe que a pessoa não leu a revistinha, ela fica toda desconfiada. E a gente percebe. Como é que você percebe? Você não é Deus? Não precisa ser Deus para perceber se a pessoa leu ou não a revistinha. Você quer 3 dicas? Vou dar. Primeiro sinal de que a pessoa não leu a revistinha é essa revistinha não está riscada. Pega uma revistinha aqui, ó. Isso aqui faz meses. Tudo riscado. Ó. Tudo riscado. Aqui no final. Ó. Todo rabiscado, ó. Vou aumentar o zoom. Deixa eu ver. Mas dá pra ver direitinho. Ó. Bem colorida. Todo colorida, rabiscada. Ixi, mas eu copio, viu? Ó. Toda rabiscada em todo lugar. Por que isso? Aqui em todo lugar da revistinha, em todo lugar onde tiver espaço eu copio, ó. A segunda coisa que evidencia que o professor não leu a revistinha é ele ficar citando os versículos, todos os versículos da frente, mas mais nada. A leitura diária: segunda-feira, um sermão para quem segue Jesus com sinceridade; terça-feira, um sermão para quem nasceu de novo; quarta-feira e quinta-feira. Ele cita tudo isso aqui e nada do conteúdo aqui, dos versículos, nada, não comenta, não faz nenhum comentário quando ele for explicar. Esse é o segundo elemento. E o terceiro elemento é quando ele está mais perdido, ele lê e não explica nada, ele só leu. Será que na escola bíblica é pra gente ler a revistinha apenas? Tem gente que pensa que professor de escola bíblica é ler a revistinha, e não é. É explicar o que é lido. Porque subentende que os irmãos são cegos e analfabetos. Que se você ler uma revistinha dessa para alguém que é alfabetizado, isso é uma humilhação. Não é para ler a revistinha. Exatamente. Não é para ler apenas a revistinha. É para explicar o que é lido. E se você já leu, você diz: ó, essa parte todinha aqui, às vezes eu faço isso, ó, essa parte todinha aqui se resume nisso aqui, assim, tal, para eu ganhar tempo, para explicar coisas mais importantes também dentro da revistinha, porque a revistinha não trata tudo, ela deixa lacunas, e muitas lacunas, certo? Então, professor de escola bíblica, você sabe por meio de 3 coisas. Primeiro, quando ele não risca
nada da revistinha. Segundo, que ele fica repetindo a leitura diária. E terceiro, quando ele está perdido. E quarto, até, às vezes quando ele lê e não explica. Ele leu, não explicou, ele não leu a revistinha em casa. Ou ficar até dizendo assim, onde é que tem aquela parte? Deixa eu ver aqui, eita, aqui, aí lê, aí não explica nada, não comenta nada, não comenta nenhum capítulo do que é mencionado aqui, os versículos, as citações. Então quando a pessoa começa a misturar as coisas do que não está aqui, fica falando a vida, porque não sei o que, olha, lá em casa, minha mulher, meus filhos, a vizinha, eu me lembro de uma vez. Meu irmão, esqueça isso, não é para falar sobre isso. É para falar sobre a revistinha. Lê a revistinha e explica. Então você está mostrando que de fato não leu a revistinha. E está perdido igual cego em tiroteio. Isso é o terceiro erro. O quarto erro é ficar o tempo todo contando sobre a sua vida. E histórias estranhas e duvidosas. Sim, histórias, não é histórias não, viu? E às vezes fica com ilustrações e fatos ditos por outros. Sabe aquela pessoa que diz, eu vi uma vez um irmão falar que ele orou e de repente a porta se abriu e que umas coisas, umas histórias estranhas, umas ilustrações sem pé, sem cabeça, duvidosas, para não dizer mentirosas, duvidosas. Rapaz, pare de contar essas coisas, homem. Pare de me enfeitar demais, ou pare de enfeitar. Vai ilustrar, ilustre com a verdade. Cuidado com as historiezinhas que você está lendo na internet, ouvindo de outros ou criando mentalmente. Isso é um erro, isso é perigoso. O professor de escola bíblica, ele tem que ter consciência disso, coerência nisso. Tem que ser verdadeiro. Quinto erro. Tentar explicar algo sem ter estudado nada. Segundo erro complementar disso aí. Primeiro, tentar explicar algo sem ter estudado nada e nem ter conhecimentos prévios. Não é obrigado a gente saber de tudo. Eu não sei de tudo. Não. Eu tinha uma premissa quando eu tinha meus 10, 11 anos de idade que era: eu tinha consciência, eu sei que eu nunca vou saber de tudo. Mas eu sei que um dia eu vou saber de tudo um pouco. E de tudo um pouco, quando eu souber, eu vou saber de verdade. Não vai ser enrolation não. Empurrar com a barriga não. E quando eu souber de cada coisa um pouco, eu vou me especializar, me aprofundar naquilo que eu gosto, naquilo que eu quero aprender, naquilo que eu preciso aprender e naquilo que eu tenho que aprender. Então, eu sempre fui enxerido nessa parte. É chato, eu me tornei chato sim, porque quando alguém fala alguma coisa, pergunta alguma coisa, eu já vou dizendo eu sei. Parece até pedante para algumas pessoas que não sabem dessa realidade, que tem uma mentalidade limitada. É limitante a mente dessas pessoas, porque elas julgam já você como uma pessoa que quer aparecer, mas não é isso, que é arrogante, que quer ser melhor do que eu. Nunca. Aí limita a sua observação porque tem uma mente atrasada. Não tem maturidade suficiente e só julga, porque também não conhece e também julga o outro porque conhece alguma coisinha a mais. Então, quando você não souber algo, estude, e conhecimentos prévios sobre algo se faz necessário. Então, eu fico muito triste quando eu vejo um professor de escola bíblica falar sobre uma temática e fica perdido assim, porque tal. Teve uma pessoa uma vez que eu fui falar sobre Jesus, sobre a volta de Jesus, e quando eu falei um tema, ela disse: isso pra mim é novo. Isso é novo pro senhor? A pessoa disse: eu disse assim, por respeito e por maturidade, e por o Espírito Santo estar me segurando, para não falar umas boas, porque eu não meço minhas palavras, eu não tenho dificuldade alguma de falar a verdade para ser ninguém. Pode ser para qualquer pessoa, eu falo a verdade. Quer perguntar? Pergunte, eu lhe respondo. Não tenho dificuldade alguma, por isso que muitas vezes eu perdi a amizade por isso, por eu falar a verdade a ela, que é dura essa verdade, né? Mas eu não tenho preocupação não. Pode ser do pastor, do presbítero, pode ser o auxiliar, pode ser o membro, pode ser o presidente, não importa. Quer perguntar? Pergunta, eu lhe digo na sua cara. Simples assim. Jesus foi perseguido porque falou a verdade. Então,
e a gente é perseguido e injuriado, né, de forma injusta, por perseguições tolas, por falar a verdade. Enfim, então, quando eu falei algo basilar, básico da teologia bíblica sadia, e a pessoa falou que não sabia, para mim foi um piro gigante dizer assim, se confirmando, eu sou leigo no básico. Se o cara é leigo no básico, imagina no médio ou no avançado, no acadêmico, não, sem palavras, sem comentários. Então, cuidado, professor. Não tente explicar algo na escola bíblica sem ter estudado, sem ter conhecimentos prévios. Nunca faça isso. Você mostrará que você não é humilde, certo? Que você é uma pessoa desorganizada, uma pessoa que não tem compromisso com a função de professor de escola bíblica. Imagina um professor naturalmente aí, professor de história, querer explicar sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial sem nunca ter lido. Deixa eu explicar a Primeira Guerra Mundial, que foi a Primeira Guerra Mundial, a primeira, viu? Vocês sabem que a Primeira Guerra Mundial, ela veio antes da Segunda, certo? E que fique claro isso, porque a Segunda Guerra Mundial veio na segunda posição. Primeira posição, primeira, segunda posição. Vocês sabem disso, né? É nessa forma. O professor de escola bíblica, quando vai explicar algo que não leu antes, ele fica nessa mesma temática. Você sabia disso aqui, ó? E não sei o que, o Senhor condena claramente a prática do não sei o que. E não sei o que lá. Paulo via essa união de maneira... E ficar repetindo. Então, é um erro tentar explicar algo sem ter estudado, pesquisado, analisado, filtrado, copiado para passar para os irmãos, certo? E sem ter conhecimento prévios é pior ainda. Sexto erro: